Hoje eu vou abrir o cérebro de uma pessoa perigosamente confiante. E eu vou revelar exatamente o que tem dentro desse cérebro. E eu vou te mostrar 4 armas secretas que a gente encontra dentro dessa mente. E fica até o final, porque a última arma que eu vou revelar já vai fazer você ser mais confiante do que 99% das pessoas. Então vamos abrir esse cérebro agora. Em 3, 2, 1. 1. O cérebro das pessoas perigosamente confiantes desafia a própria biologia. As pessoas extremamente confiantes fazem algo que vai contra a própria biologia, porque existe uma força invisível controlando grande parte do comportamento humano, uma força tão antiga quanto a própria humanidade. E essa força se chama a necessidade de aprovação. Imagine uma pessoa 10 mil anos atrás, sem supermercado, sem polícia, sem hospitais, sem internet, sem cidade. Se a tribo rejeitasse essa pessoa, as chances de sobrevivência despencariam para quase zero. Durante milhares de anos, pertencer significou sobreviver e ser excluído significou perigo de morte. É por isso que o cérebro humano desenvolveu uma obsessão pelo pertencimento e por isso que críticas machucam, por isso julgamentos incomodam, é por isso que vergonha dói. A confiança extrema é um ato de rebeldia contra a própria biologia. Pense em quantas decisões as pessoas tomam apenas para evitar o julgamento, quantas opiniões escondem para evitar o julgamento, quantos sonhos abandonam para evitar o julgamento, quantas conversas deixam de iniciar para evitar o julgamento. A maioria das pessoas acredita que está tomando decisões, mas muitas vezes está apenas obedecendo ao medo da desaprovação. E aqui existe uma diferença gigantesca entre pessoas inseguras e pessoas perigosamente confiantes. As inseguras perguntam: como faço para que gostem de mim? As perigosamente confiantes perguntam: como faço para ser eu mesmo sem medo? Parece uma diferença pequena, mas ela muda tudo. Uma busca aceitação, a outra busca autenticidade. Uma tenta se encaixar, a outra tenta se expressar. Uma vive olhando para fora, a outra é guiada por algo que existe dentro. Agora presta atenção em uma cena muito comum. Você está em uma reunião, tem uma boa ideia, mas antes de falar, surge um pensamento. E se acharem ridículo? Então você fica em silêncio. A ideia morre, não porque era ruim, mas porque você não teve confiança de falar. Um outro exemplo, você está numa roda de amigos, todos concordam com alguma coisa. Você discorda, mas você não fala, porque existe uma voz dentro dizendo: não crie problema, não gere conflito, não se exponha. E mais uma vez, você se cala. Agora você está num encontro e fala coisas só para agradar. A outra pessoa acha que você é como todos os outros. Se você tivesse sido você, sustentado a sua personalidade, a pessoa te amaria, mas não, você se acovarda e é a sua biologia tentando te proteger. E talvez a pergunta mais importante seja: quantas versões da sua vida você já sacrificou para ser aprovado? Porque toda vez que você esconde quem é para garantir aceitação, você faz uma troca, recebe pertencimento, mas perde a si mesmo, perde admiração, perde sentido e no fim perde pessoas. E é por isso que as pessoas perigosamente confiantes parecem irresistivelmente diferentes. Não porque não sentem medo, não porque não sentem vergonha, não porque não sentem insegurança, mas porque elas não obedecem a esse chamado covarde da própria biologia. Elas sentem medo e falam mesmo assim, sentem vergonha e falam mesmo assim, sentem o julgamento e continuam mesmo assim, porque elas entenderam algo que a maioria das pessoas nunca entende. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a independência do medo. Pessoas perigosamente confiantes não apenas desafiam a própria biologia, elas fazem uma coisa que muda completamente a forma como enxergam relacionamentos, amizades e até rejeições. Então vamos descobrir o que é. 2. O cérebro das pessoas perigosamente confiantes coloca o próprio valor acima da rejeição. A segunda coisa que encontramos dentro do cérebro de uma pessoa perigosamente confiante é uma diferença que parece simples, mas que muda uma vida inteira. Pessoas muito confiantes não confundem rejeição com valor. Muito pelo contrário, elas se valorizam mais diante da rejeição. Sentir rejeição talvez seja um dos maiores erros que os seres humanos inseguros cometem.
Porque a maioria das pessoas acredita que está sofrendo pela rejeição, mas não tá. Ela está sofrendo pelo significado da rejeição. Eu vou te mostrar para você entender. Imagina que você manda uma mensagem para alguém, a pessoa não responde. O fato é simples, ela não respondeu, mas a mente insegura não para aí. Ela imediatamente começa a construir uma história, uma narrativa. Começa a pensar assim, a pessoa perdeu o interesse em mim, eu devo ser chato, não sou interessante, não sou atraente, não sou importante. Percebe o que aconteceu? Uma mensagem não respondida virou uma conclusão sobre quem você é. Agora imagine um encontro. Você gosta da pessoa. O encontro termina. Os dias passam e ela desaparece. E agora? O fato é, ela não quis continuar. A mente insegura transforma isso em outra coisa. Não sou bom o suficiente. Tem algo de errado comigo. Nunca vou encontrar alguém. Agora pensa numa entrevista de emprego. Você se prepara, se dedica, dá o seu melhor. E você não é escolhido. O fato é, você não foi escolhido. Mas novamente a mente cria uma narrativa. Não sou competente. Não sou capaz. Nunca vou conseguir. Percebe o padrão? A maioria das pessoas não sofre pelo que aconteceu, sofre pela história que conta sobre o que aconteceu. E existe uma frase que eu gostaria que você lembrasse pelo resto da sua vida. Pessoas inseguras transformam acontecimentos em identidade. Eu vou repetir. Pessoas inseguras transformam acontecimentos em identidade. A rejeição vira falta de valor. Uma crítica vira incompetência. Um erro vira incapacidade. Uma perda vira fracasso. Mas pessoas perigosamente confiantes fazem algo diferente. Elas transformam acontecimentos em aprendizados. Só isso. Uma pessoa não respondeu, ela aprendeu que não vale a pena insistir. Uma pessoa não quis continuar um relacionamento, ela aprende que é hora de cuidar de si. Uma empresa escolheu outro candidato, ela aprende que é hora de aprimorar e de persistir. Fim de papo, não tem mais do que isso. Sem autopunição, sem sentença, sem drama, sem transformar aquilo em uma definição sobre quem elas são. Porque pessoas extremamente confiantes entendem algo extremamente importante. Rejeição e valor não são a mesma coisa. Você já rejeitou um filme, uma música, um restaurante, uma roupa, um livro? Claro que sim. Isso significa que aquilo não tinha valor? Não! Até o preço aquilo tinha e outras pessoas pagaram por aquilo. Significa apenas que não combinava com você. Mas quando nós somos rejeitados, a gente esquece completamente dessa lógica. De repente passamos a acreditar que a rejeição revelou uma verdade absoluta sobre nós. Mas não revelou. Revelou apenas uma preferência, uma incompatibilidade, uma escolha. Nada além disso. Tem gente que não gosta dos meus vídeos e alguns comentários dizem isso. E eu apenas digo, não vou agradar todo mundo. E tá tudo bem, até porque nem Jesus agradou todo mundo. Nem Jesus. Quem sou eu para querer ser melhor que Jesus? Uns vão te rejeitar e outras pessoas podem enxergar valor enorme em você. Então qual é o certo? Qual pessoa tá certa? Nenhuma, porque valor não é uma opinião e muito menos uma votação. Mas a maioria das pessoas vive como se fosse, como se cada curtida aumentasse seu valor, como se cada elogio aumentasse o seu valor, como se cada rejeição diminuísse o seu valor. E isso transforma a vida em uma montanha-russa emocional maluca, porque você entrega a sua autoestima para qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Se gostam de você, você sobe a autoestima. Se não gostam de você, sua autoestima cai. Para com isso é uma insanidade, porque não dá para passar a vida inteira dependendo dos outros para se sentir bem. Pessoas perigosamente confiantes não são assim. Elas entendem que rejeição fala muito mais sobre compatibilidade do que sobre valor. E isso muda completamente a forma como elas vivem. Elas se expõem mais, tentam mais, conhecem mais pessoas, criam mais oportunidades, porque não estão constantemente protegendo a própria identidade. Elas não enxergam rejeição como destruição, enxergam rejeição como informação. E informação é útil, informação ajuda, informação direciona, informação mostra caminhos, mas não define quem você é. E quando continuamos investigando o cérebro dos perigosamente confiantes, encontramos outra descoberta fascinante. E eu vou revelar qual descoberta é essa agora. 3,
O cérebro das pessoas extremamente confiantes não tenta impressionar. A terceira coisa que encontramos dentro do cérebro de uma pessoa perigosamente confiante é uma das mais surpreendentes de todas, porque ela parece contrariar tudo que a maioria das pessoas acredita sobre confiança. Anota isso: pessoas inseguras tentam impressionar, pessoas perigosamente confiantes não. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas a maior parte da ansiedade social nasce exatamente da tentativa de impressionar os outros. Pense em quantas vezes você entrou em uma conversa querendo parecer inteligente, quantas vezes tentou parecer engraçado, quantas vezes tentou parecer interessante, quantas vezes tentou parecer bem-sucedido, quantas vezes tentou parecer desejável. Agora pensa no quanto isso é cansativo. Porque no momento em que você tenta impressionar alguém, você cria uma pressão enorme sobre si mesmo. Talvez seja por isso que algumas pessoas parecem tão nervosas em alguns encontros, porque elas não estão tentando conhecer outra pessoa, elas estão tentando vender uma versão de si mesmas. Elas passam 2 horas tentando provar que são inteligentes, engraçadas, interessantes, bem resolvidas. E quanto mais tentam impressionar, menos naturais se tornam, porque a atenção delas não está na conversa, está nelas mesmas, está na própria performance, está na própria imagem, está na pergunta silenciosa que não para de rodar na cabeça. Será que essa pessoa vai gostar de mim? Será que está gostando de mim? Mas pessoas perigosamente confiantes fazem uma pergunta completamente diferente. Elas perguntam: será que eu gosto dessa pessoa? Olha a diferença. Parece uma diferença pequena, mas ela muda toda a dinâmica da interação. Uma está tentando ser escolhida, a outra está escolhendo. Uma está tentando convencer, a outra está tentando descobrir. Uma está tentando impressionar, a outra está tentando compreender. E isso muda tudo, porque existe uma coisa curiosa sobre os seres humanos. Nós gostamos muito mais das pessoas interessadas do que das pessoas interessantes. Eu vou repetir, nós gostamos muito mais de pessoas interessadas do que de pessoas interessantes. Pense nas melhores conversas que você já teve na vida. Provavelmente não foram com pessoas que mais falaram sobre si mesmas, nem com as pessoas que mais tentaram impressionar você. Foram com pessoas que demonstraram curiosidade genuína, pessoas que realmente quiseram entender você, pessoas que ouviram, pessoas que fizeram perguntas, pessoas que prestaram atenção. E talvez seja exatamente por isso que pessoas perigosamente confiantes pareçam tão magnéticas, porque elas nunca entram numa conversa para provar valor, entram para descobrir valor. Isso vale para tudo, vale para relacionamentos, vale para amizades, vale para vendas, vale para liderança, vale para entrevistas de emprego, vale para networking, vale para marketing, vale para tudo, em qualquer situação e interação humana. Porque pessoas percebem quando você tenta impressionar e pessoas percebem quando você está genuinamente presente. Uma gera pressão, a outra gera conexão. Uma cria distância, a outra cria proximidade. Uma nasce da insegurança, a outra nasce da confiança. E talvez exista uma frase que resume tudo isso. Pessoas inseguras entram numa conversa querendo ser interessantes. Pessoas perigosamente confiantes entram numa conversa querendo se interessar. E quando continuamos investigando esse cérebro humano perigosamente confiante, encontramos algo muito mais profundo, algo que vai mudar a sua vida. 4. O cérebro das pessoas perigosamente confiantes tem uma crença muito forte e específica. Depois de abrir esse cérebro, depois de analisar cada peça, depois de observar como as pessoas lidam com a aprovação, com a rejeição, com o julgamento, com a exposição, com a necessidade de impressionar, finalmente chegamos ao centro, ao núcleo, ao coração desse cérebro. E foi aqui que encontramos a crença mais poderosa de todas. Uma crença tão simples que a maioria das pessoas ignora, mas tão poderosa que pode mudar completamente uma vida. As pessoas com extrema confiança em si têm essa crença, a de que tudo acontece ao meu favor. Tudo acontece ao meu favor. Quando você tem essa crença, nada te abala, nem rejeição, nem perdas, nem falta de dinheiro, nem término de relacionamento, nem nada. E eu sei que algumas pessoas ouvem essa frase e imediatamente pensam:
Isso não faz sentido, ou isso é coisa de superstição. Porque existem coisas ruins, existem perdas, existem rejeições, existem fracassos, existem dores. Mas pessoas perigosamente confiantes não acreditam que tudo é bom. Elas acreditam que tudo pode ser usado para o seu próprio bem. E isso é completamente diferente. Eu vou te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que termina um relacionamento com você. A maioria das pessoas faz uma pergunta: por que isso aconteceu comigo? Mas as pessoas perigosamente confiantes fazem outra pergunta: como isso me faz crescer? Uma pergunta gera sofrimento, a outra gera evolução. Agora imagina que você não foi contratado para o emprego. A maioria das pessoas pensa: que azar, que injustiça, que fracasso. Mas pessoas perigosamente confiantes perguntam: o que a vida está tentando me mostrar? Talvez eu não tivesse preparado, talvez exista algo melhor, talvez eu precise desenvolver alguma habilidade, talvez aquele caminho não fosse meu. Percebe a diferença? O acontecimento é o mesmo, a interpretação muda completamente e no fim das contas a nossa vida é muito mais influenciada pelas interpretações do que pelos acontecimentos. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma experiência, mas uma sai destruída, a outra sai fortalecida. Porque acontecimento não define a pessoa, é a interpretação que define. E existe algo fascinante sobre pessoas perigosamente confiantes. Elas parecem possuir uma capacidade quase sobrenatural de encontrar utilidade no sofrimento. Elas transformam perdas em aprendizado, transformam rejeições em direção, transformam fracassos em informação, transformam obstáculos em treinamento. É como se elas acreditassem que a vida está trabalhando a favor delas, mesmo quando parece estar trabalhando contra. E talvez seja por isso, exatamente por isso, que elas parecem tão difíceis de abalar. Se você observar as pessoas mais confiantes que você já conheceu, vai perceber algo curioso. Elas quase sempre possuem histórias difíceis, fracassos, perdas, humilhações, rejeições, decepções. Em vez de carregarem essas experiências como feridas abertas, elas carregam como medalhas no peito, porque enxergam essas experiências como parte da construção delas. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre pessoas inseguras e pessoas perigosamente confiantes. As inseguras perguntam: por que isso aconteceu comigo? As perigosamente confiantes perguntam: como isso pode trabalhar ao meu favor? E essa mudança parece pequena, mas muda absolutamente tudo. Porque quando você acredita que cada experiência pode servir para o seu crescimento, você para de temer a experiência. Você para de fugir da rejeição. Você para de fugir do julgamento. Você para de fugir do fracasso. E é exatamente nesse momento que nasce uma confiança que ninguém consegue destruir. Porque ela não depende da aprovação, não depende de elogios, não depende de sucesso, não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce na certeza de que pode acontecer o que acontecer. Você vai encontrar uma forma de transformar aquilo em algo maravilhoso. E pessoas que acreditam nisso caminham pelo mundo de forma diferente, falam de forma diferente, amam de forma diferente, arriscam de forma diferente, porque sabem que a vida pode até derrubar algumas vezes, mas nunca vai conseguir impedir que elas cresçam. E é essa peça que está no centro do cérebro de uma pessoa perigosamente confiante. Não a crença de que tudo seja fácil, mas a crença de que tudo, de alguma forma, pode ser transformado em algo incrível. Agora me diz, quais dessas 4 armas mentais da confiança impactaram você? Comenta aqui e dá uma olhada no link do meu livro que eu deixei na descrição desse vídeo. Leia e seja mestre em encantar pessoas. Esse é o título, A Arte de Encantar Pessoas. E não perca mais esse vídeo que eu deixei aqui para você ver. E eu tô confiante que agora você está muito mais confiante. Eu confio em você. E você?